Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. Olá, boa tarde. De volta aqui ao lindo Espaço do Memorial da América Latina em São Paulo. Mesa São Paulo 2022, a Cozinha do Abraço. Eu falei para vocês que eu só ia trazer chefes que fizessem receitas que confortassem a alma e que nos abraçassem, né? Quer coisa mais gostosa do que isso? E aí eu tenho que agradecer alguns apoios importantes que a gente teve. Além do Memorial da América Latina, agradecer aqui os produtos da Arno, que estão aqui nos ajudando, o azeite La Fávola, os produtos todos vocês encontram na rede Carrefour, que é um dos grandes apoiadores da gastronomia no Brasil. É muito importante a gente frisar isso, porque no momento que a gente precisa desses patrocinadores, o Carrefour abriu as portas para a revista, isso é importante. Sinsal, que é a flor de sal, a melhor flor de sal que a gente tem no Brasil, é um produto maravilhoso. Quem não conhece, compre, porque eu recomendo, eu não fico sem, sabe? Você finalizar alguns pratos com aquela flor de sal é fantástico. E eu tenho a grata satisfação de estar aqui do meu lado, uma das profissionais mais talentosas que a gente tem, autora de 2 livros, ela vai explicar um pouco mais disso para vocês. E eu sempre invejo, porque eu vou para a cozinha, eu até brinco com salgados, porque o salgado você pode criar mais, né? Você pode, não é criar mais, você pode não seguir tão certamente a receita, né? Você pode botar um pouquinho a mais disso, um pouquinho daquilo, alguma coisa você tira. Agora, com bolo e sobremesa, você tem que seguir a risca e fazer bonitinho. Então, eu invejo esses profissionais que têm toda essa categoria, né? E além de tudo, ela é uma excelente professora, né? Tem uma escola, né? Ela vai contar tudo para vocês. Então, com vocês, Joyce Galvão. Obrigada. Obrigado, bem-vindo ao Mesa São Paulo. Obrigada. Bom, quando a revista me chamou para fazer uma aula para vocês e me falaram do tema Cozinha de Abraço, eu falei, gente, não existe melhor tema para mim do que esse, porque eu tenho um livro publicado em 2017, se eu não me engano, porque agora já faz tempo. E antes de publicar esse livro, que se chama A Química dos Bolos, eu tive uma confeitaria que se chamava All About Cakes, ou seja, tudo sobre bolos. E enquanto eu exerci meu empreendedorismo com a confeitaria, eu fiz um manifesto. E esse manifesto, resumidamente, diz que bolo é a materialização de um abraço. Ou seja, eu fazendo bolos para vender e tendo contato com os meus clientes, eu sempre recebia pedidos, Joyce, eu preciso mandar um bolo, que uma amiga minha acabou de receber uma notícia muito ruim, eu quero mandar um abraço para ela. Fazia o bolo e ia lá entregar. Ou então, Joyce, eu quero celebrar hoje à noite com a minha família, porque a gente recebeu uma notícia ótima. Ia lá, fazia o bolo e entregava. E essas entregas, que geralmente algumas delas eu fazia, eu sempre era muito bem recebida. Então, sempre que eu ia entregar o bolo, o cliente me dava um sorriso. E teve uma vez que, inclusive, eu fiz um bolo de uma noiva, e ela falou para mim, Joyce, eu quero um bolo assim, assim, assim. Era da cabeça dela, ela não mandou foto, ela não mandou nada. Ela falou, é assim, você consegue? Eu falei, bom, não sei, mas vamos tentar. Fiz o bolo, fui entregar o bolo, e na hora que eu cheguei, ela fez questão de descer com o bob na cabeça, o roupão, tudo, olhar o bolo. Aí ela começou a chorar. Ela falou, Joyce, é realmente esse o bolo que eu queria, porque esse foi o bolo exato do casamento da minha avó. E eu queria que fosse reproduzido, eu não tinha foto, não tinha nada. Minha mãe contou da cabeça dela, e é isso que eu tinha na minha cabeça. E foi o último bolo que eu entreguei quando eu resolvi fechar minha confeitaria e me dedicar a ensinar de outras maneiras. Enquanto eu empreendi, eu sentia muita falta de alguém que me ensinasse bolo, só que com um pouco mais de profundidade. Enquanto eu tinha About Cakes, eu comprava livros e livros e livros. Gente, todos os livros de bolo que tinha no mercado, eu tinha. E sempre que o livro chegava, eu abria e falava, poxa, mas não é isso, eu não quero receita. Eu quero entender o que acontece dentro do forno. Por que eu tenho que fazer o que eu faço? E como eu posso mudar, melhorar, fazer as coisas do meu jeito. E foi então que eu resolvi parar tudo para escrever o livro A Química dos Bolos, que está aí desde 2017, se eu não me engano. Também escrevi um outro livro depois, Ingredientes para uma Confeitaria Brasileira, porque eu também tenho uma paixão muito grande por ingredientes e pelo Brasil.
Então, nada melhor do que um livro de bolos e depois um de ingredientes para unir tudo isso e também unir tudo isso nessa aula que eu preparei hoje para vocês. Eu trouxe bolo de fubá. E sempre que eu vou fazer bolo de fubá, todo lugar que me chama, eu falo, vou fazer bolo de fubá, deixa eu fazer bolo de fubá. E as pessoas falam, ai, Joyce, mas bolo de fubá, todo mundo sabe fazer bolo de fubá. Eu falei, não, as pessoas não sabem fazer bolo de fubá, porque existe muita coisa dentro de um bolo de fubá. E o bolo de fubá ele tem uma importância muito grande para mim, porque sempre que me perguntavam, como você começou na gastronomia? Eu falava, ai, não sei, eu não tenho aquelas histórias bonitas de subir num banquinho, de ver minha avó fazendo massa na mesa e a farinha cair na minha cabeça, não tenho. E aí fui vivendo a minha carreira, a minha profissão, sempre pensando, puxa, não tem uma história bonita para contar? Até que um dia, né, quando eu estava dando uma entrevista sobre o meu livro, me falaram, Joyce, por que você tem tanta receita de fubá? Porque eu tenho receita de bolo de fubá com muitas técnicas diferentes, de diversos, eu vou para lá e vou para cá, e mudo ingrediente, mudo proporção. E eu falei, porque é um bolo que eu acho que me conquistou. Porque teve um momento, eu estava na minha casa, eu era pequena, e eu estava com fome. Aí eu desci na cozinha e falei, mãe, quero comer, o que tem? Aí minha mãe falou, tem um bolo aqui que sua madrinha entregou, estava enrolado num paninho de prato. Aí eu falei, do que é? Ela falou, é de fubá. Eu, milho, porque eu era criança, não gostava nem de bolo de cenoura. Eu falei, é salgado, bolo, coisa doce com ingrediente salgado não vai dar. Aí eu fui lá espiar. Só que quando eu abri assim o paninho de prato, bem assim, era uma forminha de alumínio com paninho de prata, aqueles paninhos de gatinho, sabe? Todo. Aí, na hora que eu abri, assim, veio um cheiro de canela. Eu falei, ai, tem canela, eu amo canela. Aí eu abri mais um pouquinho e meio que tirei uma lasquinha só da canela, assim, e comi. Só que veio o bolo junto. E o bolo era úmido, ele era, não sei, ele era gostoso. Eu falei, vou pegar um pedaço. Aí comi um pedaço, comi outro, comi outro, comi outro, comi a forma inteira. E depois desse episódio, houve uma desavença familiar e eu nunca consegui a receita. E eu queria comer aquele bolo de novo, não sabia fazer bolo, assisti Ofélia, eu via ela e a Cidinha lá, misturando clara em neve e tal. Aí eu falei, poxa, então acho que bolo é assim que tem que fazer. Aí eu ia no mercado com a minha mãe, comprava uma pré-mistura, só que eu fazia clara em neve, às vezes derretia manteiga, às vezes batia manteiga, às vezes colocava mais leite do que pedia na receita, às vezes menos. E a cada teste, meu pai falava, nossa, que bolo gostoso, tal. Quem fez? Eu falei, Joyce. Eu falei, não foi ela que fez. E, enfim, e aí fui estudar gastronomia e o bolo de fubá na minha cabeça. Eu falei, gente, eu preciso ter minha receita de bolo de fubá, eu preciso descobrir como fazer um bolo de fubá tão gostoso quanto o bolo que eu lembro. E aí foi que eu consegui desenvolver aí várias tantas receitas. E a receita que eu vou fazer para vocês hoje, ela é até bem conhecida. Todo mundo que me conhece meu bolo de fubá, conhece a receita. Só que eu acho que a gente sempre pode ir além. Né? Nunca a gente vai ficar, essa receita é boa, então eu vou ficar. Não, a gente sempre pode ir além. E é isso que eu proponho, enfim, no meu dia a dia, na minha comunicação, nas minhas aulas, nos meus livros, nos textos que eu escrevo e nas palestras que eu dou. Eu vou fazer um bolo para vocês de fubá com maracujá. Eu acho que fubá e maracujá nasceram um para o outro e a gente explora isso muito pouco. Sempre fubá vem com goiaba. Mas, para mim, fubá e maracujá são melhores amigos. Eu vou fazer um creme para vocês, depois vou fazer a massa, vou explicar um pouquinho sobre a massa também. Este creme aqui, deixa eu pegar uma colher, dá para ver que ele... Acho que vocês vão conseguir ver ali, ó. Ó, é cremoso, não é? Isso aqui só tem maracujá, nada mais. Parece um recheio de bolo. Tem estabilidade, tem consistência, tem brilho. Basicamente, o que eu faço aqui é suco de maracujá e agar-agar. Ponto. Coloco um pouquinho de açúcar, sacarose mesmo, açúcar refinado, açúcar branco. Porque eu não quero entrar com cor, eu quero a cor do maracujá. Ah, Joyce, posso usar mel? Pode usar demerara? Posso usar? Pode. Só que você vai alterar a cor do creme. E quando a gente pensa em confeitaria, quando a gente vai pensar em uma receita, a gente também precisa pensar no visual dessa receita. Tá? Só que aqui, o açúcar que eu vou colocar é mínimo. Por quê? Maracujá, basicamente, a gente tem diversos tipos de açúcares no maracujá. Frutose, na maior quantidade. A frutose ela tem um poder edulcorante muito alto. O
que é poder edulcorante? É o poder de adoçar de um açúcar. A base do poder edulcorante que a gente pensa é sempre na sacarose, no açúcar branco, açúcar refinado, de cana, ou açúcar de beterraba também. Ambos têm o mesmo poder edulcorante, que é 100. A frutose ela tem 70 vezes mais poder edulcorante. Por isso que quando a gente come uma fruta, a gente come e fala, nossa, que delícia, que suculento, mas ela dá aquela porrada de sabor e some. Aí você dá outra mordida e some. A sacarose ela vai manter mais o sabor doce na nossa língua. E aí, para manter esse sabor do maracujá mais intenso e mais constante no momento de degustar o bolo, eu coloco um pouquinho de sacarose, pouca coisa. Não vou pôr o mel, porque eu não quero também o sabor do mel. Mas aí, a cozinha de vocês, vocês podem usar o que vocês quiserem. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar polpa de maracujá. Aqui eu trouxe polpa congelada, porque foi mais fácil para trazer. Porém, eu também sou daquelas que acha que vocês têm que usar a fruta fresca. Vou usar esse foi mesmo. Vou aquecer essa polpa. Aqui eu tenho açúcar branco, e vou colocar cerca de 1% de agar-agar. Eu vou pôr de olho, só para a gente... mais ou menos 1/4 colher de chá. O agar-agar ele é um pó. Eu vou passar para vocês olharem, abrirem. Ele é um gelificante, assim como gelatina em pó, só que a gelatina ela é de origem animal, o agar-agar é vegetal, ele é feito de algas. E aí a gente tem vários tipos de agar-agar no mercado. A gente tem um agar-agar que é um pouco mais cinza, ele não é refinado. A gente tem tanto problema com refinados, né? Óleo refinado, açúcar refinado. Só que o refino garante que a gente tenha a ação do produto de maneira eficaz. O agar-agar cinza, ele não vai gelificar como o agar-agar refinado. Assim como o agar-agar em lascas, que em escamas, que ele parece mesmo uma alga transparente, é refinado, tá? Só que ele também vai ter um poder de ação diferente. Aí a dosagem vai ser diferente, ok? Então, aqui eu misturei, só coloquei o açúcar refinado com agar-agar, porque se eu jogo ele direto aqui, ele vai empelotar. Coloco no suco de maracujá e vou misturar até ferver. Não preciso ficar misturando o tempo todo, eu só quero ativar o agar-agar. A gelatina de colágeno, ela funciona quando a gente esfria. O agar-agar é ao contrário, ele vai funcionar quando a gente ativar ele, ou seja, a gente precisa aquecer até 80, 90 graus. Levantar a fervura e desligar, tá? Não precisa ficar 3 minutos fervendo, não. A gente só precisa garantir que ele ferveu e que está bem homogeneizado aqui no suco de maracujá. Bom, vou fazer passo a passo, porque eu trouxe tudo pronto para a gente ver. Então, aqui, na hora que ferver, eu vou desligar aqui, ele vai gelificar em temperatura ambiente, tá? Ele não precisa de frio. E ele se mantém muito bem. Ó, vai ficar assim, vai ficar um gel duro. Duro, porém, com a proporção correta, fica um gel que eu consigo romper, né? Ele tem resistência. E esse gel, o que eu fiz? Coloquei no liquidificador. Bati, 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 e ele vai ficar cremoso. Acabou, é isso. Então, isso é uma opção para a gente trazer sabor, potência de sabor, o sabor real da fruta, sem precisar introduzir ovos, lácteos ou outras gorduras. A gente tem a fruta aqui pura, linda, gostosa, para a gente utilizar no nosso bolo. Tá? Vocês colocam para mim no saco de confeiteiro, por favor? E agora vamos ao bolo. Eu estou com um pouco de medo dessa batedeira, porque eu liguei ela é bem forte. Eu não sei. Algumas coisas para falar sobre o bolo. Tem muitas coisas para falar sobre o bolo, assim, infinitas, diversas. Queria poder falar todas, mas a gente ia precisar ficar aqui muitos e muitos e muitos meses. Eu acho que o bolo, às vezes, ele não... Aqui no Brasil, a gente ama bolo. Tem bolo para tudo. A gente tem bolo para receber amigo, a gente tem bolo para dar de presente, a gente tem bolo para tomar um café, a gente tem bolo para comemorar casamento, para comemorar tudo. O bolo tem uma importância.
mas eu acho que ele não tem um estudo. Ele não tem eu não sei se as pessoas acham que basicamente fazer bolo é, vamos seguir aqui uma ordem de ingredientes, uma quantidade que vai dar certo. Tá? A gente sempre pode ir além. Eu vou fazer aqui o bolo de fubá pelo método espumoso, que é o meu preferido. Só que existem diversos métodos de preparo. Tá? A gente tem método direto, método espumoso, método cremoso, submétodos. Inclusive, para mim, o bolo tem uma importância tão grande, e eu acho que a gente precisa fazer estudos tão mais profundos sobre ele, porque existe maneira da gente reduzir açúcar sem precisar substituir o açúcar. A gente simplesmente consegue reduzir e manter o bolo como se ele fosse uma textura com muito açúcar. A gente consegue, através do método. E isso, inclusive, eu vou defender. Estou indo para a Espanha. Semana que vem eu vou participar de um congresso de ciência e cozinha, lá na Espanha, na Universidade de Barcelona. Albert Adrià, Harold McGee, todos esses cientistas vão estar lá para falar sobre ciência e cozinha. E eu vou levar esse pensamento científico sobre o bolo também, e como a gente pode evoluir sem precisar necessariamente ficar nessa pira de xilitol, eritritol, maltitol e inulina. O que eu faço? Eu quero reduzir o açúcar? Não. Com conhecimento da técnica, do método, como os ingredientes agem e atuam no momento que eles entram no forno, a gente consegue fazer muita coisa com o bolo. Tá? O bolo ele é um sistema muito complexo, com muitas variáveis. Eu posso fazer bolos de N maneiras, com balanceamentos extremamente diferentes e com ingredientes básicos. Por isso que eu acho que no Brasil a gente gosta tanto de bolo, existem tantas pessoas empreendendo com bolo, porque a gente, ovos, farinha, açúcar e uma gordura, a gente faz muitos tipos de bolos. Tá? E o bolo de fubá ele tem tanta importância para mim, eu me apaixonei tanto por ele, que eu falei, bom, como eu sempre posso ir além do bolo de fubá? Tem bolo de fubá de método direto, que é basicamente unir todos os ingredientes. Tem bolo de fubá de método espumoso, método cremoso, método invertido. Tem várias receitas. Só que, para mim, sempre faltava algo no bolo de fubá. E eu falava, gente, não é a maneira, não é a textura, porque todas as texturas são gostosas. É o ingrediente principal do bolo de fubá, que é o fubá. Né? Então, ao invés da gente... Gente, primeira coisa que eu quero dizer é que eu não tenho nada contra a indústria, sou engenheira de alimentos, eu acho que a indústria faz muita coisa por nós, então eu não demonizo ela. Porém, o fubá industrializado não é o fubá que ia fazer o meu bolo de fubá ter o sabor que eu queria. Eu precisava de um fubá mais especial. E eu comecei a ir atrás desse fubá especial até que eu conheci o fubá de milho crioulo. O milho crioulo é um milho ancestral, que passou aí, enfim, anos e anos e anos se adaptando, melhorando de maneira natural, guardando história, sendo cultivado com muito cuidado, com muito carinho. E aí ele foi se tornando um produto muito especial. Enfim, poderia até dizer que é um milho orgânico, mas existem grandes questões para a gente poder chamar o alimento de orgânico. Mas é um milho que você vê crescer, que você vê secar, que depois você vai passar por um moinho de pedra ou por um moinho d'água, e você vai trabalhar a textura desse fubá. E, basicamente, o que a gente encontra no supermercado é o fubá mimoso, que é um fubá muito fininho. E o fubá vai fazer diferença no seu bolo. Quanto mais fina a granulometria, mais ele vai absorver os líquidos da sua receita, e mais duro, mais denso, mais seco o seu bolo vai ficar. Quanto maior a granulometria, menos líquidos esse fubá vai absorver e mais quebradiço o seu bolo vai ficar. Só que o que você quer do seu bolo de fubá? Porque antes da gente pensar em fazer uma receita, a gente precisa saber o que a gente quer desse bolo. Eu quero que ele seja assim, meio esfarelento, porque na hora que eu morder vai cair o farelinho no café, e eu gosto que mistura no café e depois eu vou beber. Ou não, eu preciso que ele seja um pouco mais denso, porque eu vou servir num café, então a fatia tem que ir bonita para o meu cliente. Não, eu quero que ele seja mais úmido, ou eu quero que ele seja mais seco, porque eu vou servir com uma calda, e se for muito úmido, ele vai desmanchar. O que você quer? Primeiro, você precisa saber o que você quer de um bolo, aí você vai entender todos os princípios, os ingredientes, o passo a passo, e definir a técnica que você vai utilizar. Aqui eu tenho eu trouxe, na verdade, 3 tipos de fubá. Todos de milho crioulo, do Projeto Crioulo, que é um parceiro meu de anos.
e que, enfim, eu falei, eu preciso do fubá de vocês. E aí a gente acabou virando, mais do que parceiros, amigos. E quando eu conheci eles só tinham um tipo de fubá, que era o fubá de moinho d'água. É um fubá mais grosseirinho, né? Ele tem uma granulometria um pouquinho maior. E aí eles começaram a desenvolver, esse ano, ou ano passado, não lembro, fubá mimoso, que é o fubá que a gente encontra no mercado, que é um fubá bem fininho. Tá? Eu vou passar para vocês esses saquinhos, para vocês verem a textura. Mas ele é um fubá bem fininho. Eu tenho fubá que tem uma granulometria entre o moinho d'água e o mimoso. Seria o fubá, se a gente for... É fubá, pronto. Tá? Esse daqui é o milho vermelho, esse aqui é o milho amarelo. E eu trouxe também o fubá, que esse aqui já tem uma granulometria um pouquinho maior, que é o fubá de milho branco, que eu sou apaixonada. E eu insisto muito para eles colocarem no mercado. Porque o que acontece? Eles fizeram uma tentativa, não teve uma resposta muito boa, então, para um produtor agrícola, você precisa vender. Então, eles pararam de produzir. Eu falei, ai, gente, volta com o fubá branco, por favor. E aí eles vão fazer uma nova tentativa. Tem sabor de fubá, mas ele é clarinho, né? E ele tem essas pintinhas. Porque, assim, o milho crioulo não é que ele vem todo amarelinho, ou todo vermelho, ou todo branco. Vem ali umas bolinhas do milho vermelho, outra amarelinha, e na hora que a gente moe, fica com esses pontinhos escuros. Então, aqui eu tenho o milho crioulo, mimoso, e o fubá com uma granulometria de moinho d'água. E aí eu falei, bom, beleza, acertei aqui o ingrediente principal, o fubá. E fubá, só uma curiosidade, fubá não é fuba. Existe a fuba, que é o... Me fugiu a palavra agora. Sabe quando a gente explode pipoca e fica o... Piruá, obrigada. Essa palavra ela veio, ela foi embora. O piruá, quando ele não estoura, é o milho só tostadinho. Esse milho só tostadinho a gente moe e a gente tem a fuba. E aí você coloca um pouquinho de mel, rapadura e come, ou você faz bolo, que também dá um bolo sensacional com gostinho de pipoca. Tá? E aí, depois que eu defini o ingrediente, falei, bom, como eu posso ir trazendo mais sabor para o meu bolo? Eu não vou fazer isso nesse método de preparo, porque eu estou usando fubá branco, e eu não quero mexer nele, eu não quero tostar ele. Mas, quando eu uso esse fubá que está passando pela mão de vocês, não o mimoso, o outro, de milho vermelho, eu tosto. Coloco na panela, na frigideira, e deixo ele tostar. Meio que querendo fazer uma fuba, só que com o fubá. Eu quero realçar o sabor do milho, eu quero trazer mais milho para o meu bolo de fubá. Então, eu faço algumas modificações que eu vou falar para vocês, não vou fazer aqui, mas vou contar para vocês como que eu chego no meu bolo de fubá, cada vez mais fubá, uma obsessão. Primeiro aqui eu vou usar leite integral. Poderia usar água. Leite e água eles vão agir da mesma maneira na massa de um bolo, porque é o líquido, é o que vai unir todos os ingredientes e vai permitir que as reações aconteçam aqui. Então, leite e água, tanto faz. Leite é sabor, e tem assim gordura, gente, são 3% de gordura. Poderia usar um leite desnatado, 0,1% de gordura, um leite semidesnatado, 1%. Tanto faz, é 1%, gente, vai dar 5 gramas de manteiga. Quer fazer o ajuste? Coloca um pouco mais de óleo ou de manteiga. Eu substituiria esse leite por leite de tigre. Sabe aquele leite do milho, só que sem um pouco do amido? Bate o milho, faz um suco de milho e deixa descansar. O amido do milho vai decantar e você pega só a parte superior, porque eu não quero amido na minha receita, que eu já tenho no fubá. Então, eu substituiria o leite por um suco de milho, porque eu quero mais sabor. Tá? Bom, depois vai farinha, vai fubá, fermento, sal. Aqui eu trouxe manteiga, que é a manteiga Beurre Noisette, tá? Que é a manteiga castanhada, ou seja, eu coloco ela na panela, deixo ela lá cozinhando, 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 até ela ficar dourada e subir um aroma de nozes de castanha. Porque eu quero trazer o sabor da manteiga, porque fubá e manteiga, minha Nossa Senhora, é perfeito, mas eu quero trazer um sabor acastanhado também. Por quê? Porque eu tostei o fubá. Eu quero essa nota acastanhada no meu bolo. Tá? E me lembra um pouquinho forno a lenha. Então, mesmo que meu bolo não vá no forno a lenha, eu consigo trazer isso. Aqui eu estou usando um óleo vegetal, canola, milho, o que vocês quiserem. Tá? Mas eu
se eu fosse indicar para vocês, um óleo de amendoim também é sensacional. Então, vocês estão vendo que eu estou buscando essas notas mais acastanhadas, mais fechadas, tá? Pode ser azeite, mas lembre-se, todo ingrediente tem sabor. A sua farinha tem sabor. Se você usar uma farinha que está guardada no armário, ali, descansando, você faz o bolo, e aí vai, Joyce, meu bolo ficou com gosto de farinha velha. Sim, sua farinha estava velha. Então, por mais que seja farinha, é um ingrediente industrial, tá, eu vou comprar no mercado, compre uma farinha fresca, guarde bem, estoque bem ali na sua cozinha. Se for demorar muito tempo para usar, geladeira, tá? Porque a farinha também rancifica. Então, se você não faz bolo com muita frequência, pode congelar ou colocar na geladeira. A mesma coisa fubá. Porque, querendo ou não, gente, fubá ele veio da roça. Vai cair aqui um bichinho, um carunchinho. Vai ter, tá? Isso está tudo bem. A Anvisa, inclusive, permite. E aí, para isso, o que os agricultores recomendam? Coloca na geladeira, guarda o feijão na geladeira, guarda o fubá na geladeira, castanhas, nozes, farinha de nozes, enfim, tudo isso, freezer ou geladeira, porque a gente interrompe a rancificação e a gente prolonga aí em 6 meses a validade desses produtos. Tá? Bom, o método de preparo que eu vou fazer é o espumoso, direto e a frio. O que significa isso? Significa que eu vou colocar os ovos inteiros e vou bater com açúcar até espumar. Vamos lá, batedeira de ferro. Ela está brava. Vou juntar os secos, fubá, farinha, fermento, sal. E os líquidos, a manteiga, e o óleo. Vou deixar a batedeira desligar para eu falar, para não ficar muito... Assim, uma coisa que eu adoro quando fazer coisas em outras cozinhas, porque eu sempre observo algo para falar mais. A maneira que a gente bate uma massa de bolo influencia o resultado. Então, às vezes, algumas alunas e algumas leitoras me falam: Joyce, fiz a mesma receita uma vez, ficou jóia, a segunda ficou uma porcaria. O que aconteceu? Forno? Não, o forno está igual. Ok, método, o jeito que você bateu. Se você bateu 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, vai mudar. Vai formar mais barriga, vai ficar mais reto, vai murchar. O tempo que a gente bate a massa de um bolo também vai influenciar o resultado. E é um detalhe pequeno, né? O tempo que eu bato a massa do bolo. A velocidade que você também coloca na sua batedeira, quando você vai bater, por exemplo, os ovos, também vai influenciar muito. Aqui, no 1, nem chego no 1, ela está indo muito rápido. O que isso significa? Que as bolhas de ar aqui elas vão ficar muito regulares. Então, eu vou ter bolha grande, bolha pequena, bolha média. O bolo ele é agradável na boca porque a gente tem uma textura homogênea. Então, assim, se eu fosse muito perfeccionista, coisa que eu deixei de ser,
O bolo ideal, excelente, quando você corta, você não vê buracos grandes, buracos pequenos, você vê uma textura bem homogênea. Isso são mil folhas de área de massa, milhares, milhões de folhas de área de massa, como se fosse a massa folhada, só que duplica, triplica essa quantidade de folhas. E isso na boca vai dar uma sensação gostosa, não é aquele bolo maçudo, não é aquele bolo embatumado. Tá? Muita velocidade vai fazer com que o seu bolo fique com buracos, ou ele cresça de maneira não interessante, ele forme muita barriga. Tá? Então, o método de bater, ele influencia. Aqui está rápido. Qual seria a minha solução? Eu posso bater muito rápido e depois eu deixo 1 ou 2 minutos batendo numa velocidade bem baixa para eu homogeneizar essas bolhas. Tá? Aqui não vai dar porque ela tá bem forte, mas, caso isso aconteça na cozinha de vocês, já sabem. Outro ponto que eu quero... Eu ia fazer uma... Outro ponto que eu quero falar para vocês é que, quando a gente trabalha com método espumoso, eu vejo aí em muitos cadernos de receitas para bata os ovos, depois adicione o óleo. O que acontece? O óleo, ele é um super master inimigo da bolha de ar. Se eu coloco o óleo aqui agora, eu vou perder todo o ar que eu incorporei. Então, o óleo no método espumoso, ele sempre é adicionado no final. Tá? O que eu gosto de fazer é misturar ele no leite. Tá? E aí o processo aqui vai ser rápido, mas eu acho que ele vai fazer... não vai dar certo. Acho que vai fazer muita sujeira, eu vou fazer à mão. Eu vou alternar farinha e os líquidos. Então, eu tenho aqui fubá, farinha, fermento e sal misturado. Vou colocar 1/3 dessa quantidade. Vou misturar. Aqui é só processo de mistura. Não preciso me preocupar com velocidade da batedeira nem nada. Metade dos líquidos, mais 1/3 dos secos. O processo do método espumoso, ele precisa ser rápido, tá? Porque a gente tem que proteger as bolhas de ar. E aí, por fim, farinha e acabou. Tá? Então, é uma massa, é uma espuma. Tá? Aqui eu tenho uma espuma. O método que for, a massa do bolo crua é uma espuma. Do mesmo jeito que chantilly é uma espuma, clara em neve é uma espuma, mousse é uma espuma, a massa do bolo é uma espuma. E, no momento que eu levo ela para o forno e que eu vou assar, essa espuma vai se transformar em uma espuma sólida. Tá? Então, a característica do bolo é ser uma espuma. E aqui eu tenho a massa do bolo pronto. É só colocar na forma e levar para o forno. Tá? Isso eles vão fazer depois. Não sei se vocês querem correr lá e levar para assar. Vocês que sabem. Bom, feito isso, forno, eu asso a 160 graus. Tá? Até teste do palito. O que eu quero mostrar aqui para vocês agora são esses 2 bolos. Eu fiz o da esquerda com fubá branco e o da direita com esse fubá que passou para vocês, que é o fubá amarelo com a granulometria um pouquinho maior. Os 2 foram feitos pelo mesmo método de preparo, só que esse bolo aqui da direita, eu fiz uma infusão ainda. Então, eu tinha o leite integral, eu fiz com leite mesmo, não fiz com leite de milho. Tostei o fubá. Depois, juntei o leite nesse fubá para fazer uma infusão. E aí, depois, eu coloquei no meu bolo. O que acontece? Só com essa pequena diferença, eu ganho mais estrutura nesse bolo. Ele é muito mais firme, muito mais... não denso, mas ele tem um corte mais certinho do que esse bolo da esquerda, que ele fica muito mais suave, ele desmancha na boca. A estrutura desse aqui está muito mais fragilizada. E, dependendo... Por exemplo, aqui eu fiz na mesma forma, funciona, porque eu tenho pouca quantidade de massa. Mas se eu colocar numa forma muito maior, ou uma forma muito mais trabalhada, esse bolo vai ficar cada vez mais esfarelento. Por quê? Porque isso é característica também do tipo de forma que eu asso o meu bolo. Tá? Se vocês pegarem uma receita de bolo que vocês amam, que dá certo, numa forma redonda, 20 centímetros de diâmetro, com 2 centímetros de massa, passar para uma bande, aquela forma super trabalhada, passar por uma outra forma, vocês vão ver
que vai dar resultados diferentes. Então, a forma também vai influenciar no resultado da receita. Bom, aqui eu vou finalizar o bolo com o creme de maracujá por cima. Ai, eles encheram bastante. Deixa eu fazer. Se vocês quiserem finalizar o deles. Foi? Eu acho que fubá e coco também tem tudo a ver. Então, para decorar, vou colocar um pouquinho de coco. Colocaria coco na massa também. Só que aí existe uma questão. O coco ele também vai absorver líquidos. Então, dependendo da quantidade de coco que você colocar nessa receita, você pode deixar o seu bolo mais farelento e mais seco. Então, eu indico que você hidrate esse coco antes de adicionar na massa. Ou use um coco fresco, ralado. E aí, gente, tem uma coisa que eu não me aguento. Meus alunos sabem. Eu tento não usar, mas é muito mais forte que eu. Eu amo folha de ouro e é isso aí, eu vou colocar, tá? Porque fubá é brasileiro, maracujá é brasileiro. Para mim, isso daqui é ouro, então vamos tacar ouro aqui também. E ouro é prosperidade. E é isso aí. Desgrudar. O pessoal está servindo a porção para vocês degustarem. Então, aqui a gente tem 2 tipos de bolo de fubá, com fubá de milho branco, fubá de milho amarelo, fubá crioulo. Bastante técnica, bastante conhecimento. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem, façam a receita, tirem fotos, me mandem no meu Instagram. E obrigada. Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo.